Ó o gato. É o gato. Filha da... Então, pessoal, demorei um pouquinho aí, tive que reiniciar meu computador. É, se não tiver problema para vocês, eu vou estender uns 20 minutos a mais do horário normal. Tá ok? Se não-
Consegui apagar, mano. E aí, professor, tá ruim? Tá ruim. Ligação aqui, a internet, uma hora eu conectei e travou. Não sei se está acontecendo com vocês também. Não, tá tudo aqui, só o senhor mesmo. Acho que deve ser o local mesmo. Então eu vou prolongar, se não tiver problema com vocês aí, tá? Desculpa aí ter ocorrido isso daí. Falha técnica também, né? Mas se não tiver problema eu estendo um pouquinho mais aí, tá? Uns 20 minutos, meia hora, pode ser até uma meia hora, pra mim não vai fazer diferença, tá ok? Vou voltar aqui na parte aqui, o compartilhamento, né, que eu estava fazendo. Estão conseguindo visualizar, né? Ainda não, professor. Acho que ela demora um pouquinho. Ainda além do meu Wi-Fi, eu coloquei o roteador aqui do meu celular junto aqui ainda. Senão eu não... tô usando um pouco da internet. Agora apareceu. Agora deu certo, né? Bom, eu estava explicando aqui essa parte, né, do determinante, né? As condições de alinhamento de 3 pontos, tá ok? Foi aqui que eu acho que eu parei, né? Vocês conseguiram, né? Fernando, eu lembro que o Fernando estava explicando aqui, eu estava até comentando com ele, tirando algumas dúvidas também. Aí eu fiz foi aqui, né? Que eu acho que deu aquela queda. Então aí deu x3 menos x1, faz a multiplicação em cruz aqui, tá? Nessa relação aqui. Então ficou x3 menos x1 vezes y2 menos y1. Aí menos, tá? Na verdade teria que ser igual, né? É que aqui foi feito um passo a mais aqui, tá? Lá na lousa, quando eu apresentei, né? Lá tá, eu coloquei alguma parte a mais, coloquei uma passagem a mais aqui, tá? Então ficou x2 menos x1 vezes y3 menos y1, tá? Aí passa tudo para o primeiro membro, tá? Esse x2 menos x1 que estava tudo lá no segundo, igual a zero, tá ok? E essa fórmula aqui, ó, ela pode ser escrita nesse formato aqui, tá? No formato de determinante, tá ok? Então ficou o x1 e y1 são as coordenadas do ponto A. O x2 e y2 são as coordenadas do ponto B aqui, ó, tá? Voltando no gráfico ali, né? E o x3 e y3 são as coordenadas do ponto C, tá? E isso tem que ser sempre igual a zero. Então, o determinante dessa matriz 3×3 tem que ser sempre igual a zero. Se for igual a zero, significa que esses 3 pontos aqui estão alinhados. Se for diferente de zero, o valor, significa que não há alinhamento dos pontos.
tá ok? Tem um ponto que às vezes está fora da reta aí, tá ok? Então essa fórmula aqui nós vamos utilizar, tá? Assim como aquela uma da distância, que é essa aqui, né? Tá? Do primeiro slide, essa aqui é a nossa segunda formulinha, tá? E com essa fórmula nós vamos resolver a equação da reta, tá ok? Nós vamos encontrar a equação da reta. Aqui esse 1 aqui, essa coluna de 1 sempre vai ter, tá? O que vai mudar aqui são os pontos, tá? Dependendo do exercício, verifique se o ponto A, B e C, por exemplo, eu dou as coordenadas dos pontos, vocês vão verificar se são alinhados. Então o determinante aqui, ó, quem lembra lá da regra de Sarros? Que a gente prolongava uma coluna aqui, a primeira coluna, a segunda coluna. Na hora que eu desenvolvi na lousa, tá? Nas minhas aulas eu fiz o desenvolvimento disso aqui por regra de Sarros, tá ok? Então prolonga, copia a primeira e a segunda, tá? Aí faz aquelas 3 diagonais somando e depois as 3 diagonais subtraindo, tá ok? Alguma dúvida? Tranquilo, senhor. Tranquilo, né? Aqui, ó, é a equação geral da reta. Pode ver que aqui são 3 pontos, ó. Tem um ponto Q, o P aqui, né? E o ponto R. Esse ponto P, ele pode ser qualquer ponto com incógnitas x e y, tá ok? Ele é um ponto desconhecido. Então, toda equação de reta, ela vai ter um x e vai ter um y, tá ok? Nunca se esqueçam de... Acho que tem mais alguém aqui também. Deixa eu ver, né? Vou minimizar aqui. Vocês estão visualizando a tela, né? Sim, Victor. Ah, sim. Então, aqui, ó, esses pontos aqui, eles sempre... esse ponto P, então, ele vai ser um ponto que vai variar nessa reta. Ele pode ser qualquer ponto, pode estar aqui para cima, pode estar aqui para baixo, tá? Lembrando que a reta é infinita, tá? A reta, ela contém infinitos pontos, tá ok? Então, olhe bem. Nós queremos que esses pontos P, Q e R sejam colineares. O que é colineares? Estão na mesma reta, eles pertencem à mesma reta, tá? Então, existe, se nós aplicarmos aquelas condições de alinhamento, essa formulinha aqui, ó, da matriz, nós vamos obter a equação da reta, tá? Então, pega, ó, aqui, ó, o ponto Q é x1, y1, tá? Tá aqui, ó. E o R, o que é? x2, y2. E o ponto P, nós vamos chamar ele de x e y, tá? Esse x e y, que está aqui, ó, eles são as coordenadas desconhecidas. Eles que vão formar a equação, tá ok? Esses outros aqui nos exercícios eu vou dar com número, tá? O Q e R são os pontos. Eles vão ser representados em exercício, eu vou dar sempre com número, tá? Agora, esse ponto que vem aqui, que percorre essa reta, aí sim vai ser na fórmula de incógnita, tá ok? Então, olhe bem, aí eu peguei esse determinante x1, y1, tá? x2, y2 e 1. Aqui, na verdade, aqui é xy, tá? Tá x3, y3. Aqui eu acho que eu esqueci de apagar aqui, tá? Aqui é x e y, tá? Na apostila acho que deve estar até correto esse valor. Mas se não tiver, esse aqui é o valor desconhecido, tá ok? Olhem bem, ó. Aqui é o x, aqui é o y, tá? Aqui eu utilizei, não se preocupe muito com isso, tá? Eu utilizei aqui o teorema de Laplace. Lembra lá nós vimos em matemática aplicada, tá? Lembra que a gente escolhe uma linha, tá? Ou uma coluna e coloca o elemento, tá? O pivô e o cofator para fora, né? Por isso que é bom, às vezes, a gente rever lá nas aulas anteriores também. Vou voltar aqui, ó, o slide. Então tá aí, né? Então nós colocamos, eu escolhi aqui nesse caso, esse x aqui é o lugar do x3, tá? Aqui não tem esse 3 aqui. Tem que eliminar ele aí. Acho que tem mais gente entrando.
Então ele está aí, né? Esse x a gente pega aqui, tá? Ele corresponde a essa linha aqui, ó, tá? Terceira linha e primeira coluna. Aqui o y, que esse y aqui é o elemento da terceira linha, segunda coluna, tá? E esse 1, a gente escolhe ele vem aqui, ó, tá? Então por isso, aqui subtrai, por que foi subtraído aqui? Porque houve uma inversão aqui, tá? Dos elementos. Eu fiz mais detalhado isso lá na lousa. Se vocês puderem dar uma olhada lá na minha aula gravada, fica até mais fácil, eu acho, para vocês entenderem o que eu fiz aqui, tá? Na verdade, pega um elemento, lembra que a gente suprimia a linha e a coluna, aí sobrava uma matriz menor? Foi o que aconteceu aqui, ó. Se nós pegarmos o x aqui, ó, o que vai sobrar? Vai sobrar essa matriz aqui, ó, tá? Se nós pegarmos esse y aqui e colocar ele aqui, ó, o que vai acontecer? Vai sobrar esses caras aqui, ó, esses elementos, tá? E o 1, se nós pegarmos esse 1, que nós pegamos essa terceira linha, né? O que vai sobrar? Aí vai riscar essa linha e essa coluna, vai sobrar esses elementos aqui, ó, tá? E isso sempre é igual a 0, tá? Tá aqui, ó. Aí nós fizemos, lembra do cálculo de determinância de uma matriz 2 por 2? É a diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, não era isso? Então ficou y1 vezes 1, dá y1, menos y2 vezes 1 aqui, ó, na diagonal, tá? Multiplicado por esse x que está aqui, ó, tá? Poderia ter colocado até o x aqui antes, não tem problema, tá? E calculou determinante. Menos, tá? O y aqui ele vem multiplicando aqui negativo, porque o cofator aqui ele é negativo, lembra que era menos 1, o cofator não era um número, o menos 1 elevado ao número da linha, o indicador da linha mais o indicador da coluna. O y está em que linha aqui? Está na terceira, esse y aqui, tá? E em que coluna? Na segunda, tá? Então 1 mais 3, 1 mais 2 dá 3, não é isso? O expoente. Aí fica menos 1 elevado a terceira, que dá negativo. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá o quê? Dá menos 1, tá? Então por isso que ele ficou negativo aqui. E sobrou o x1, x2, y, e sobrou essa matriz aqui, né? Essa coluna aqui, tá? De 1 aqui. Aí calculando os determinantes, tá? Nós chegamos nessa expressão aqui. Aí nós fazemos, a álgebra linear tem muito isso, tá? Aqui ainda na geometria analítica, mas tem muita mudança de variável. Então nós chamamos esse cara aqui, ó, essa diferença de A, tá? y1 menos y2. Essa diferença de x2 menos x1 nós chamamos de B, tá? E esse termo aqui, ó, x1 vezes y2 menos x2 vezes y1, nós chamamos de C. O que vai interessar para nós aqui, depois de toda essa demonstração? O que interessa é isso aqui, ó. Essa é a equação geral da reta, essa que está em negrita aqui. Então, toda a equação geral da reta, ela está nessa forma, tá? AX mais BY mais C igual a 0. Lembrando que o A tem que ser diferente de 0. Por quê? Se zerarmos aqui, o que vai acontecer? Vai faltar um par ordenado, não vai? Se for ficar 0 vezes x, vai ficar 0. Cadê o x da equação? Toda equação tem que ter x e y, tá? Então, o B também é a mesma coisa, tem que ser diferente de 0. Tá? Pessoal, alguma dúvida aqui? Um pouquinho mais complicado essa parte aqui, né? Do cofator, tá? Mas isso aqui foi dado lá no semestre anterior, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso retomar uma outra hora aí também, tá? Dar uma revisão a respeito disso aqui, tá? Mas isso aqui só foi utilizado aqui para demonstração da fórmula. O que vai interessar para nós é isso aqui, ó, tá? Essa formulinha final. Aqui nós temos um exemplo, tá? Fica mais fácil a gente aplicar um exemplo do que ficar muito na teoria, tá? Então aqui, ó, obtém a equação geral da reta que passa pelos pontos Q4, 3 e R07. Então tá o gráfico aqui, né? Tá? Aqui foi numerado, né? Os gráficos. E o ponto P, ele é o ponto das incógnitas da equação, tá?
ele vai percorrer aqui em qualquer lugar, aqui, qualquer x e y que eu colocar aqui, tá? Eu vou obter nessa reta aqui, tá ok? Ele sempre vai pertencer à reta. Então, olha bem, nós temos um determinante, nós vamos aplicar a condição de alinhamento de 3 pontos, tá? Aquela formulinha que foi deduzida antes ainda da equação geral da reta, tá? Então, ó, nós colocamos x1, y1, x2, y2 e 1. E o x3, y3 e 1. Essa é a condição de alinhamento de 3 pontos, tá? O x1 e o x2, nós temos aqui, né? Tá? O ponto Q e o ponto R, tá? Ou melhor, eu poderia chamar ele aqui de x2, tá? E o x2, y2, x3, y3, é o que está aqui, tá? Então, nós colocamos esse xy na primeira posição aqui, ó, tá? Da incógnita. Poderia ter colocado aqui? Não tem problema, tá? Ele poderia vir até aqui, esse xy, tá? A ordem que coloca os pontos aqui não tem problema. Eu poderia colocar o 0,7 aqui no começo, tá? Poderia ter colocado o 4,3 aqui embaixo, o xy aqui no meio. Não vai ter problema alternando, tá? Não pode errar o determinante, tá ok? As posições não importam aqui. Qualquer posição que eu colocar incógnita, eu consigo calcular o determinante e dar o mesmo valor, tá? Então, eu coloquei a incógnita na primeira linha. Aqui, ó, o xy, que é o ponto. Esse aqui vai formar a equação, tá? Esse xy aqui que vai formar a equação geral. O 4 e o 3, nós temos ele, tá aqui, não tá? Então, colocamos ele aqui. E qual que é o outro ponto? É o 0,7. O 0,7 colocamos aqui embaixo, tá? Professor, Oi. aí no primeiro aí, no de cima. Ah, sim. Tá x1 e y1, mas pode. Porque. Essa fórmula é da condição de alinhamento de 3 pontos. Lembra que era x1, y1, x2, y2, x3, y3? Então, nós deixamos esse ponto x1 e y1 como a incógnita, que é o x e y, tá? Mas eu posso pôr só x e y também, não precisa pôr 1. Pode. Tranquilo, pode deixar com x e y, não tem problema, tá? Então, você coloca x e y, depois os outros poderia ter colocado 4 e 3 aqui embaixo, não tem problema, e o 0 e 7 aqui, tá? Porque a ordem dos pontos aqui não vai alterar nada, o determinante sempre vai dar o mesmo valor, tá? Então, o valor igual a 0, eles estão alinhados, tá? A condição de alinhamento, o ponto tem que estar aqui, esse ponto P, tá? Então, ó, aqui eu usei a regra de Sarros, ó. Lembra que eu copiava a primeira coluna, repetia, e a segunda coluna repetia novamente? Ó, a matriz original é essa, ó. Ela está aqui. Só que nós acrescentamos, repetimos a primeira, repetimos a segunda. Aí multiplicamos aqui, ó, tudo com sinal positivo. Lembra que somava? Quando nós fazíamos o determinante, tem 3 diagonais aqui, ó. Tem essa aqui, que é o x, 3 e 1, o y1 e 0, o 1, 4 e 7. Tá ok? Depois, as que tem sinal negativo, quais são? 1, 3 e 0, x, 1 e 7 e y, 4 e 1. Tá? Então, olha bem, nós multiplicamos primeiro no sentido descendo aqui, ó, para somar, né? Então, vai ficar x vezes 3 vezes 1 dá o quê? 3x. Depois, y vezes 1 vezes 0 dá o quê? Dá 0. Pode ver que eu nem coloquei aqui, tá? 1 vezes 4 vezes 7 dá quantos? 28, tá? Positivo, tá somando. Quando desce, tá somando. Agora, nós vamos fazer 3 multiplicações subindo. Aí vai subtrair, tá? Quanto que é 0 vezes 3 vezes 1? Dá 0. Nem precisou colocar aqui. 7 vezes 1 vezes x? 7x. Só que fica negativo, tá? Porque ela está subindo. 1 vezes 4 vezes y. Menos 4y, tá? Fica negativo. E isso é igual a 0. O que nós temos que colocar? No formato da equação geral, tá? Então, vem primeiro o x, o y e o número. Vocês estão vendo aqui, ó? O número que está multiplicando o x, o número que está multiplicando o y. Então, vem o x primeiro, mais o termo com y, e mais o termo independente, que é um número. Esse c aqui é um número, tá? E isso é igual a 0, né? Olha o que aconteceu. Se nós somarmos aqui, vai ficar o quê?
3x menos 7x dá o quê? Termo com x a gente soma com x. Vai ficar menos 4x, não é isso? 3x menos 7x dá menos 4x. Depois o y. Menos 4y não tem nenhum número com y para poder somar com ele. Então continua. Menos 4y. Tá? E o 28? Tá aqui, ó. Tá? Não tem nenhum outro número também para somar com 28. Então mais 28. E isso é igual a 0. Só que essa equação ela está meio fora do... Tá? Dá para simplificar ela. Vocês estão vendo que está tudo multiplicando aqui por 4? 28 é um múltiplo de 4 também, não é? Isso. Na verdade, está menos 4. Se nós dividirmos elemento a elemento desta equação por menos 4, o que nós vamos obter? Menos 4x dividido por menos 4 não vai dar x? Menos com menos fica positivo. Menos 4y dividido por menos 4, o que vai dar? Y. Tá? E 28 dividido por 4 dá? Por menos 4 vai dar menos 7. Fica negativo, porque eu dividi por número negativo. E 0 dividido por 4 dá 0 mesmo. Tá? Então aqui foi dividido por menos 4. Por isso que chegou nessa fórmula mais simplificada, que é a fórmula da equação geral desta reta que passa no ponto 0,7 e no ponto 4,3. Tá? Se nós substituirmos qualquer valor de x aqui, nós vamos ter um y aqui também que vai dar a igualdade aqui. Tá? A gente encontra qualquer ponto aqui em cima. Tá? Por exemplo, se o x for igual a 1, quanto que vai ser o y? Vai ficar 1 menos 7. Não é isso? 1 menos 7 dá o quê? Dá menos 6. Então, o y tem que ser 6. Não é isso? Para dar 0. Então, é o ponto 1 e 6. 1 mais 6, 7. Tira 7, dá 0. Então, o P seria 1 e 6. Se colocarmos 2 aqui, quanto que vai ser? Tem que fazer as contas. Tá? Então, qualquer ponto, qualquer variável x e y aqui, obedecendo, substituindo aqui nessa equação, tá? Tem que ser igual a 0. Para eles estarem alinhados. Pessoal, alguma dúvida? Professor, tem que ser sempre igual a 0, então, né? Sempre igual a 0, tá? Se for diferente de 0, não dá alinhamento. Tá? Aí já é o fim do problema, resolveu, né? Já resolveu. Se der para simplificar, ficar bem atentos, tá? Que às vezes dá para simplificar, então simplifique. De preferência, tentem manter o número que multiplica o x positivo, tá? Se fosse só aqui desse negativo, multiplicaria tudo por menos 1. Aí acaba o problema, tá? Aí fica o x positivo. Fica uma estética, né, da equação. Fica melhor a aparência, melhor a apresentação da equação, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Eu vou estender um pouquinho mais aí, tá? Desculpe aí pelo inconveniente aí que teve, mas vocês não podem perder esse conteúdo. Tá? Isso. Pessoal, aqui tem uma parte aqui também, introdução aqui, né? A equação reduzida, tá? Da reta. A equação reduzida nada mais é do que a equação geral, só que ela modificada. Ela vem com um y isolado, tá? Ela vem nesse formato aqui, tá ok? Então, o que é a equação geral? A equação geral, ela tem essa forma. A equação reduzida é a mesma equação geral, só que ela é modificada. Ela tem essa forma diferente aqui, tá? O y fica sempre isolado à esquerda, tá? Apareceu o y isolado à esquerda, é a equação reduzida, tá ok? No primeiro membro. Olha bem, dada a equação geral da reta R, ax mais by mais c igual a 0, sabemos que b é diferente de 0 aqui, tá? Inclusive o a também, tá? O a tem que ser diferente de 0, tá? Então, ó, by, o que nós vamos isolar? O y aqui, não é? A intenção nossa é isolar o y. Então, se o y está multiplicando por b, eu vou deixar ele by lá no primeiro membro. E vou passar os demais valores para o segundo membro, tá? Então, o ax fica negativo, porque mudou do primeiro membro para o segundo. O c também vai com sinal negativo, tá? Então, próximo passo. Nós vamos fazer o quê?
nós vamos dividir, tá? Aqui, ó, era para ser, então vai ficar menos A sobre B, tá? Vezes X, mais menos C sobre B. Nós dividimos tudo por B, tá? E aqui tem um Y aqui, tá? Na frente aqui, ó. Y é igual a menos A sobre B vezes X, mais menos C sobre B, tá? Vocês viram que veio o B dividindo aqui, tá? Ambos os membros, porque ele estava multiplicando o Y. Então passa dividindo. Na lousa eu acho que eu esclareci um pouquinho, fiz até alguma passagem a mais nessa demonstração aqui, tá? Dá uma olhadinha lá que tem. Eu coloquei no denominador comum depois que eu isolei para cada um dos lados, tá? Aí o que foi feito aqui, ó? Mudança de variável, tá? Eu já falei, nós vamos trabalhar muito com isso, tá? Em álgebra linear. É uma matéria um pouco abstrata, né? Então a gente tem que ficar bem atento a esses detalhes aqui. Então, olhe bem, o M é igual a menos A sobre B. A gente coloca M para facilitar as contas e a aparência da equação, tá? E o menos C sobre B aqui, que ele foi substituído por quê? Então, esta é a equação reduzida da reta. O que é o M? Esse M aqui ele tem um nome, tá? Ele é denominado coeficiente angular da reta, ou declividade da reta. Ele vai medir o quanto que a reta é inclinada, tá? A inclinação da reta, esse M. E esse Q é a medida do segmento de R que define no eixo OY. Ele é chamado de coeficiente linear da reta. Então toda a reta toda a equação da reta tá na forma reduzida, ela vai ser fácil de visualizar o coeficiente angular, que é o número que multiplica o x, tá? Que é esse m, e o coeficiente linear, que é esse q. Esse q vai ser exatamente onde a reta vai cortar lá no eixo y. Aqui, ó, tá? Aqui de cara dá para ver que o Q vale 7, tá? Aqui, ó. O Q aqui na equação reduzida, ele equivale a 7, que é o Y aqui, ó. Corta bem no 7, tá? Então, ele vai indicar aonde que a reta vai cortar o eixo Y. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Professor, não entendi não. Mas tá bom. Ele é um pouquinho. Dá uma olhada novamente, tá? Não sei se o vídeo que tá aparecendo, que eu não verifiquei, tá? Mas dá uma olhada lá. Vê se vocês conseguem entender aqui, tá? Eu isolei. Então teve uma mudança de variável aqui, tá? Esse Q vem do menos C sobre B. E o M é o menos A sobre B. E esse Q sempre vai ser o ponto, o valor do Y que corta o quê? O eixo Y. Aqui, ó. Quanto que é o Y do R? Aqui ele vale 7. Então, o Q, se essa equação dessa reta aqui na forma reduzida, ela vai ter o Q igual a 7. Tá? Esse valor aqui vale 7. Naquela equação desse exemplo aqui. Tá ok? Uhum. Então, é isso aí. Ele indica exatamente aonde ela corta o eixo Y. Onde as duas não se cruzam, você fala, né? Isso, correto. Tá? Entendi. Pessoal, aqui, essa aqui acho que é a última parte aqui dos nossos slides aí, tá? Já quase no final aqui. Aqui nós temos a representação geométrica. Aqui nós vamos ver como que a gente acha o coeficiente angular, tá? Aqui nós temos uma reta R, tá ok? Aqui, ó, tem essa reta. Aqui tem um ângulo alfa, aqui tem um outro ângulo alfa. Por que esses ângulos são iguais? Porque aqui nós temos uma reta, essas duas retas são paralelas, não são? Está cortando a reta transversal. Então aqui nós temos, esses ângulos sempre vão ser iguais, tá? Se eu prolongasse uma outra reta aqui, obteria o mesmo ângulo, tá? Esses ângulos aqui são duas retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Então, sempre esses ângulos são iguais. Aqui nós temos essa distância aqui, ó, tá? Nós temos o P1, que é dado por x1, y1, e o P2, que é dado por
x2, y2. Vocês estão vendo que aqui tem um delta y. O que é o y2 menos o y1? Aqui tem um delta x. O que é? x2 menos x1. Tá? Vocês estão vendo que aqui deu um triângulo retângulo. Tá? A distância de P1 a P2 é a hipotenusa. Aqui tem um cateto, aqui tem um outro cateto. Aqui é um delta, um cateto tem medida delta y, tá? Que é esse aqui, ó. Você está vendo que aqui tem a mesma medida? Delta y. Então aqui é o delta y. E aqui é o delta x. Tem a mesma medida, que é a diferença, tá? Se nós utilizarmos o conceito de trigonometria, tá? Da tangente. O que é a tangente de um ângulo? Isso aqui é tangente, tá? TG significa tangente de alfa, tá? A tangente, existe um conceito para tangente. Ela é uma razão trigonométrica, tá? Que corresponde ao quociente, tá? Aqui, ó, o quociente do cateto oposto. O que é o cateto oposto ao ângulo alfa? O que se opõe a ele. Não é esse aqui, ó? Ele está ao contrário aqui, ó, do ângulo alfa. Ele está de frente com o ângulo alfa. Vocês estão vendo aqui? Então é o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pelo cateto que está adjacente ao ângulo alfa. Na lousa eu coloquei isso aí, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu coloquei essa fórmula lá, tá? Ela está bem discriminada. Ó. Então, o cateto oposto é esse, ao ângulo alfa. Cateto adjacente é esse que está junto. Ad significa próximo. Junto. Então, adjacente, que ele está junto com o ângulo. Tá? Ele está colado aqui no ângulo. Então, nós pegamos o cateto oposto, qual que é a medida dele? Não é delta y, que está aqui, ó. Ele é y2 menos y1. Vocês estão vendo aqui, ó? É o delta y. Dividido pelo delta x. O que é o delta x? x2 menos x1. Mas o que é o x2 menos x1? Se nós formos lá naquela dedução lá anterior que nós tínhamos, o x2 menos o x1, nós chamamos ele do quê? Cadê aqui, ó? x2 menos x1, não é o b? O y1 menos y2 é o a. E o y2 menos y1 não dá menos a? Se nós invertermos aqui, ó, fica negativo, não fica? Porque eu troco a posição. Então, por isso que aqui ficou menos a, ó. Tá? Veio daquela fórmula lá atrás. Aqui, ó. y2 menos y1, ele vale menos a, porque o y1 menos y2 era a. Então, troca o sinal, tá? Então, o que é a tangente de um ângulo? A tangente de alfa aqui é o menos a sobre b. Mas o que é o menos a sobre b? Se nós vermos aqui, ó, menos a sobre b não é o m? Equivale ao m. Vocês estão vendo que tem muita mudança de variável, tá? É um pouco complexo aqui, mas a gente não se preocupe muito, que a gente tem que saber mais é aplicar a fórmula, tá? Aqui foram deduções, eu estou explicando de onde que vem essas fórmulas, tá ok? Acho que tem mais gente aqui. Então, o que vai interessar para nós é essa fórmula aqui, ó, tá? O m, o que é o m? O m é o delta y dividido pelo delta x. Por que o delta x é diferente de zero? Porque o delta x não é x2 menos x1? Eu posso dividir por zero? Não pode, tá? Então, o x2 menos x1 tem que ser diferente de zero, porque senão não tem. Mesma coisa o b, tá? B é diferente de zero, aqui, tá? O b também aqui do denominador de a tem que ser diferente de zero, tá? Não esqueçam desses detalhes aí. Bom, parece que é tão complicado, né? Mas é mais fácil a gente aplicar no exercício, tá? Aqui foi aplicada a regra de Sarros. Ó, se uma reta R passa por A03 e B menos 1, 0, qual é a equação reduzida? Pessoal, para achar a equação reduzida aqui, nós pegamos um ponto desconhecido, que é um xy qualquer, tá? Que é da equação, sempre vai ter esse ponto, tá?
Pegamos o segundo ponto, qual que é? Primeiro ponto, que é o A3, colocamos aqui. E qual que é o outro? Menos 1 e 0. Pela condição de alinhamento, calculando o determinante aqui, ó, o que vai acontecer? Por regra de Sarros, nós vamos chegar nisso aqui. Tá? Da equação geral, eu posso transformar ela na reduzida direto ou não? Só isolar o y. Tá? Então aqui vem o determinante, está feito direto esse exercício aqui, tá? Se vocês quiserem treinar, refazer em casa usando o determinante, repete essa primeira linha aqui, primeira coluna aqui, ó, tá? Repete a segunda coluna. Aí faz aquelas multiplicações, igual eu fiz anteriormente ali, tá? Aí você chega nesse valor aqui. Chegando na equação geral, da equação geral eu posso obter diretamente a equação reduzida, tá? Não preciso aplicar fórmula aqui, tá? Qual que é a ideia? Isolar o y. Então o y não está aqui menos y. Então, aqui foi feito direto aqui, tá? Mas o menos y, deixa o menos y no primeiro membro. E passa o 3x e o 3 para o segundo membro, tá? Eles ficam negativos. Aí foi feita uma multiplicação por menos 1, tá? Porque o y não pode ficar negativo, menos y aqui. Aí multiplicou por menos 1, chegou nesse valor aqui, tá? Essa equação é a equação reduzida, que é a mesma equação geral que é essa aqui, tá? Aqui nós temos nesse exercício, no determinante chegamos na equação geral, da equação geral nós chegamos na equação reduzida, tá? Eu poderia obter a equação reduzida, geral a partir da reduzida? Dá. Passa o x para o primeiro membro, tá? Só fazer isso. E o y deixa no primeiro membro, passa o x e o 3 é igual a 0, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui? Beleza, professor. Tranquilo, né? Ele está feito um pouco direto, mas é bom porque vocês tentem treinar em casa o cálculo de determinantes novamente, tá? Foi uma matéria do semestre anterior, mas se alguém tiver, quanto mais treinar, melhor, tá? Pessoal, aqui eu não vou passar muito em cima dessa parte. Isso aqui está quase igual os slides anteriores. Aqui, ó, surgiu essa equação aqui, tá? A partir desse ponto. Essa equação nada mais é do que essa equação aqui da tangente aqui, ó. O m não é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1? Ele é, tá? A gente pode esquecer esse menos a sobre b aqui e a tangente. Vamos lembrar só dessa relação aqui, ó. x2 menos y, o y2 menos y1 dividido por x2 menos x1 é igual a m. Tá ok? Então, o que nós fazemos aqui? Houve uma multiplicação em cruz. Faz m vezes y2 menos y1. Aliás, y2 menos y1 é igual a m vezes x2 menos x1. Olhem bem, ó. A diferença dos y é igual a m vezes x menos o x menos o outro x inicial que é dado. Esse x0 significa que é um ponto que está aqui, tá? Com valor numérico. Nós pegamos um valor, um ponto com número, tá ok? O x é da equação, o y aqui sempre vai ter valor de incógnita, nunca vai ser número aqui, tá? E o m nós calculamos, tá? O m vai ser em número. Aqui eu vou aplicar essa fórmula, tá? Aqui nesse exemplo 4. Vocês vão entender melhor como que acha essa equação. Tá ok? Encontre a equação reduzida da reta R que passa pelos pontos A, 2, 5 e B, menos 1 e 3. Pessoal, dá para usar o determinante aqui, tá? Eu fiz uma outra maneira, além do determinante, existe uma outra maneira utilizando o coeficiente angular, tá? Se vocês aplicarem o determinante, colocar xy1, 2, 5, 1, menos 1, 3 e 1, lembra lá no determinante aqui, mesma coisa, substituir aqui, ó, x, y1, aí pega aqueles pontos que estão aqui, ó, e coloca no determinante igual a 0. Vocês vão chegar na equação, tá? Só que além daquele método, a gente pode utilizar o método do coeficiente angular também, tá? Então, aqui é uma outra maneira. Vocês podem verificar, pode tentar até fazer esse exercício aqui também, tá? Para efeito de estudo em casa aí. Vocês refaçam ele utilizando o determinante,
tá? Coloca um ponto desconhecido XY, tá? Coloca o 2, 5, tá? E o menos 1 e 3 na fórmula do determinante, igual está aqui, ó. Só muda esses valores aqui, ó, que vai ser mudados. O resto aqui vai continuar. Aí calcula o determinante pela regra de Sarros, vocês vão chegar na equação também, tá? Mas como que nós fazemos aqui primeiro? Nós vamos usar a definição de coeficiente angular. O que é o M? Não é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1? A gente tem aqui, não tem? Ó? O y2 seria esse aqui. Ó. Qual que é o y1? O 5. Tá? Qual que é o x2? É o ponto do B. Qual que é o x1? É o que está no A. É o x do A, que é o 2. Então ficou menos 1 menos 2 aqui. Ó. Por quê? É a subtração. Tá? Nós temos a subtração aqui. Tá ok? Então, ó, quanto que é 3 menos 5? Dá menos 2. Quanto que é menos 1 menos 2? Dá menos 3. Então, o coeficiente angular, que é o M, o que ele deu? Menos 2 terços. Tá? Menos 2 sobre menos 3, né? Fazendo menos com menos, quanto que é menos dividido por menos? Dá mais. Tá? Então, ficou positivo 2 terços. Como ambos os pontos pertencem à reta, tá? Esses dois pontos estão na mesma reta, tá? Nós podemos escolher qualquer um deles para a equação. Na lousa, eu fiz o ponto B. Dá uma olhada lá para vocês verem. Eu utilizei o ponto B e cheguei nesse mesmo valor, tá? Aqui está feito com ponto A. Eu escolhi o ponto A. Então, eu pego y menos o y do ponto. Como eu escolhi o ponto A, qual que é o y do ponto A? Não é o 5? Lembra que tem, né? Eu estou usando essa formulinha aqui, ó. O y0 é o y do ponto dado, tá? Então, eu substituí ele aqui, ó. Tá? Então, fica y menos 5 é igual... O que é o 2 terços? Não é o m? É o m, que nós calculamos aqui, ó. Sempre tem que calcular o coeficiente angular primeiro, tá? Senão a gente não consegue fazer a conta aqui. Então, vai ficar 2 terços vezes... Depois, não é x menos x0? O que é o x0? O x0 é o x do ponto A. Nós não escolhemos o 2 aqui, ó. Ponto A. Então, usaria. Esse ficou menos 2. Tá? Agora, nós vamos fazer a distributiva aqui, ó. Tá? Tá multiplicando. Toda vez que tem multiplicação, tem que fazer distributivo. Com o número entre parênteses aqui. Então, vai ficar y menos 5 é igual... Quanto que é 2 terços vezes x? 2 terços de x. Quanto que é 2 terços vezes menos 2? Tem um jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Então fica 2 vezes 2, 4 terços. Tá? Multiplica numerador com numerador. Então o y é igual a... O que eu fiz aqui? Passamos o... A gente não quer a equação reduzida? Equação reduzida eu tenho que isolar o y. Tá? O y tem que ficar sozinho no primeiro membro da equação, tá? Então, o y é igual a 2 terços de x, tá? Aqui estava o 5, eu passei ele somando para lá no segundo membro. Ele não pode ficar no primeiro membro, tá? Então, ficou menos 4 terços, que já tinha mais 5. Faz o mínimo múltiplo comum aqui, ó. 4 terços dá para somar com 5, não dá? São números, tá? 3 e 1, o MMC dá 3, tá? Então, vai ficar 3 dividido por 1 aqui, que dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Quanto que é 15 menos 4? Dá 11. 11 terços. Tá ok? Pessoal, alguma dúvida aqui? Essa é a equação reduzida da reta. Tá? Não tem problema ficar em fração aqui, tá? Qual que é o coeficiente angular dessa reta? Aqui, ó, o m vale 2 terços. Pode ver que ele apareceu aqui, ó. Qual que é o coeficiente linear dessa reta? 11, 3... 11 terços. Esse 11 terços corta o eixo y. Se nós fazemos o gráfico, ele vai cortar em cima do eixo y. Tá? Quando x é igual a 0, quanto que vai ser o y? Se nós colocarmos 0 aqui. 2 terços vezes 0 dá 0. 0 mais 11 terços dá 11 terços, que é o coeficiente linear. Tá? Pessoal, ficou bem claro esse exercício? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Tente fazer pelo determinante ele. Vocês vão ver que dá também.
tá? Aí vocês vão achar a equação geral primeiro. Aí da equação geral isola o y. Isola o y, chega na equação reduzida, tá? Pode fazer, não tem problema, tá? É que aqui o método do coeficiente angular, a gente já chega direto na equação reduzida, tá? O outro, aplicando o determinante, a gente vai chegar primeiro na equação geral, tá? Pode chegar na reduzida também, tá? Desde que isole o y. Pelo determinante dá também. É só isolar o y lá no primeiro membro. Pessoal, tá ali os exercícios, são parecidos com esses estilos que estão aqui, tá? Vocês dão uma verificada aí. Não tem nada assim tão, tá? Eu não fugi muito disso aqui que foi dado aqui. Dá para fazer, tem as respostas, tá? Tente fazer em casa. Qualquer dúvida também vocês podem me comunicar aí, tá? Não tem problema. Eu só peço a vocês que assinem não, me avaliem lá no Moodle, tá? Tem uma ficha de avaliação lá, tem um arquivo de avaliação lá, tá? Uma aba, vocês vão lá e me avaliem lá, tá? Uma avaliação da aula, toda a aula vai ter essa avaliação, vocês podem acessar lá e fazer essa avaliação, tá ok? Bom, pessoal, eu peço desculpa aí pelo que ocorreu aí, tá? Não foi de minha vontade, foi um inconveniente aí, né? Mas o que eu queria mesmo era estar aí na presença com vocês, né? Presencialmente, a situação impede, né? Mas faça os exercícios aí, tá? Não esqueça de fazer. A aula que vem eu posso retomar novamente aí, tá? Se tiver alguma dúvida, eu posso voltar um pouco aqui nesse conteúdo, tá? Eu posso tirar dúvida, fazendo até as correções dos exercícios. Então fica assim, tá? A gente aguarda aí até a próxima aula. Um bom descanso a todos aí, tá? E assim, até a próxima. Beleza, professor. Valeu, obrigado, hein? Nada. Isso aí. Até mais. Até mais.